Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da vontade da FJR de fazer uma coisa simples, contar a história das pessoas que carregam o agro no braço. E hoje nós estamos aqui do coração de São Paulo, da Faria Lima, para conversar com um amigo muito especial. Uma pessoa que tem as raízes do agro, construiu uma carreira sólida em grandes multinacionais e hoje lidera uma das principais trades exportadoras aqui do Brasil. Nós vamos conversar com Gustavo Trevisoli. Trevinho, muito prazer em recebê-lo aqui. É uma honra. Deu aí um trabalho para a gente casar as agendas, né? Mas uma hora dá certo. Então, queria ouvir de você um pouquinho aí, como que começou, né, o seu contato com o agro, um pouquinho da sua infância, da sua história, e como que você fez para chegar, assim, na cadeira de diretor aí de uma grande empresa exportadora de grãos. Boa. Chico, bom, primeiramente agradecer, né, o convite. Igual você falou, deu um trabalhinho para a gente ajeitar as agendas, mas finalmente deu certo, que bom. E também, acho que parabenizar, né, a grande iniciativa sua, da sua empresa, de fazer algo que traz essa mais transparência e conecta os pontos do agro sobre diferentes perspectivas, né? Bacana. Então, obrigado aí. Obrigado pelo convite, parabéns. Falando aí um pouco, então, da minha história, minha família tem uma ligação grande com o agro. Então, meu pai é pecuarista, meus avós também vieram de uma história ligada à terra, né? Então, eu sempre tive essa conexão muito forte com o agro, com o agronegócio. Então, bem novo, eu já tinha esse contato com a fazenda, com a família, né? Dos negócios. Vocês são em quantos irmãos? São 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo. Legal. Eu sou do meio. E então, eu, por essa ligação, resolvi ali, naquela época que você vai decidir, né, a faculdade, o ensino superior, eu decidi que eu queria fazer agronomia. Que bacana. E aí, fiz agronomia na universidade, na Unesp, Universidade de Jabuticabal, né, no campus de Jabuticabal. Vocês são ali da região? Isso, minha família é dali, da região, meus avós. E aí, depois, muito novo, eu mudei para Minas, né, porque também ficava mais próximo da fazenda e dos negócios da família. Então, eu tenho uma ligação, assim, sou do interior de São Paulo, mas meu coração é mineiro. Um pezinho em cada lado ali. Um pezinho em cada lado, Então, eu tenho um coração mineiro, um pouco do sotaque é decorrente disso. Legal. A família está hoje em Minas. Meus pais hoje moram em Minas. Legal. Meus pais hoje moram em Minas. Então, eu fiz a engenharia agronômica e aí logo saí da faculdade e veio, acho que, a primeira grande decisão ou dilema ali, né, que eu tinha para lidar, que seria ou segue o caminho do negócio da família, né, voltar a trabalhar no negócio da família, ou se eu seguia mais uma linha corporativa e aí fosse aprender um pouco com o mercado de trabalho, né? Me expor um pouco ao mercado de trabalho. E aí acho que foi uma feliz decisão. Hoje vejo que foi muito positiva a decisão de partir para um caminho mais do mercado de trabalho. É que são realidades muito diferentes, né? Assim, você tá junto com a família, né? Com o pai, às vezes com o tio, com o avô, e tá no mundo corporativo, né? São realidades bem distintas, né? Perfeito. Não é uma decisão fácil, né? Tem... os dois lados têm as vantagens... Os prós e contras, né? Mas foi uma decisão muito assertiva
E aí foi quando eu diria que iniciou a minha carreira no agro profissionalmente. Legal. Né? Você se formou que ano? Foi 2013. 2013. Pô, eu acho que foi logo quando a gente se conheceu, então. Nós conhecemos entre 14 e 15. Foi. Entre 14 e 15. Ou em 2015. Foi. Você estava em Cuiabá na época. Foi final de 15 que eu fui para Cuiabá, ou meados de 15. Legal, legal. Pô, não vamos falar muito da época, não, que vai entregar a idade, né? Vai entregar a idade. Mas então, a minha carreira iniciou dessa forma, né? Essa foi minha primeira escolha. E aí eu tive a felicidade de entrar num programa de trainee que foi bastante rico, né? Foi um aprendizado muito grande. Comecei tendo uma experiência no mercado do Paraná. Você iniciou no Paraná? Eu iniciei no Paraná. Maringá? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Legal. Grossa. Então, comecei lá. E aí foi meu primeiro contato, mesa. Foi na mesa. E foi o meu primeiro contato onde eu conheci um pouco do mercado de soja e de milho. Bacana. De porto, das operações. E foi essa primeira conexão, né, exposição que eu tive. Depois do Paraná, aí veio o Mato Grosso, que também não trago nenhum arrependimento, na verdade, só alegrias. E realidades, eu também trabalhei no Paraná e trabalhei são realidades totalmente diferentes, né? Muito diferentes, mas que é importante para construir uma bagagem, né, de que o agro no Brasil, apesar de... o Brasil é um país continental, né? E ele traz essas características regionalizadas, né? De dentro do mesmo segmento de operações tão diferentes, né? Perfeito. De comportamentos tão diferentes, né? O Paraná tem ali a questão do cooperativismo muito forte, e depois o Centro-Oeste um pouco diferente, como assim outras regiões, né? Você precificar uma soja e um milho no Rio Grande do Sul é uma coisa, no Paraná é outra, no MS é outra, no Goiás é outra, no Mato Grosso é outro bicho totalmente diferente, né? Exatamente. Aí já começam as dificuldades, né? A complexidade, A complexidade desse negócio, né? Dessa cadeia, eu diria, que não está só do lado de uma trading da precificação, está do lado do produtor, está do lado dos insumos, essa complexidade de fazer essa grande ginástica, máquina, né? ginástica girar. Então, depois eu tive a história no Mato Grosso, onde eu sempre falo que no agro também, para você ter um cheiro do que é o agro mesmo, precisa ter um pezinho no Mato Grosso em algum momento, né? Porque a representatividade que esse estado tem hoje no Brasil... E no mundo, né? E no mundo é muito importante, né? Tem um senhor que eu trabalhei com ele e ele falava, Chico, você trabalhar aqui no Sul, no Paraná, você formou, é a faculdade. Você subiu ali para Mato Grosso do Sul, Goiás, você fez um mestrado. Agora você quer o doutorado, você precisa ir para o Mato Grosso. E a gente que passou por esses estados, a gente sabe tudo. Que é verdade, né? É verdade. E vai adicionando camadas e complexidades e ajuda, né? E além de tudo, né, Trevinho, assim, o perfil do produtor. Né? Quando a gente pega o perfil do produtor mato-grossense, que é um produtor muito empreendedor, né? Muito arrojado e etc., é diferente a maneira de comercializar com ele, né? Muito diferente. É um produtor... E eu acho que ele foi forjado para ser diferente. Perfeito. Né? Foi forjado para ser diferente. Acho que a complexidade do Estado, a questão da infraestrutura logística, todo o desenvolvimento, que ainda é algo muito recente, né? A distância com os portos, a distância de fazer os insumos chegarem até lá... Você automaticamente tem uma margem mais reduzida, né?
a grande dimensão das áreas, né? Perfeito. Então, o ganho de escala que foi necessário. E aí, todo esse planejamento de comercialização que vem por trás disso, né? E a gente vê hoje que o Mato Grosso, ele tem essa característica e ele puxa o Brasil em todo tipo de movimentação, né? Ele lidera, né? Desde do travamento das commodities até a compra de insumos. E eu brinco muito, né? Eu falo, o produtor mato-grossense, a gente tem na FJR, são 11 clientes. 9 estão no Mato Grosso. Então, assim, o coração é ali, né? Nós temos um escritório em Cuiabá para ficar mais próximo do produtor. E eu brinco com eles. Eu falo assim, vocês não aguentam ficar quieto, turma. Porque, assim, acabou alguma coisa, eles falam assim, cara, o que tem para nós mexer? Vamos olhar o milho 27. Não, o milho 27 nós já fizemos e tal. Não, então vamos ver se alguém precifica soja 28. Fala, turma, quieta um pouco, né? Fala que o produtor mato-grossense, ele tem uma certeza, né? De que todo ano ele vai plantar. Exatamente. E é verdade. É verdade, né? É tão engraçado, né? E a gente, dentro do Conectando os Pontos, todo mês a gente grava com um produtor. E eu brinco assim, é admirável a fé da turma e a persistência. Porque muitas vezes existem problemas climáticos, uma coisa ou outra. Então, às vezes, ele tá colhendo a soja, tá tendo um baita problema ali, e ele tá vindo atrás com a plantadeira, plantando milho, cara. Assim, tem que ser muito, assim, arrojado, né? Assim, para encarar isso tudo, né? É admirável, eu digo, né? A resiliência do produtor rural brasileiro, em geral, é bonito de ver, né? E tem que ser valorizada, porque o produtor rural, ele é um empreendedor nato, né? Perfeito. E é uma empresa a céu aberto, né? Uhum. Os fatores, na verdade, que ele controla não são muitos. Existem alguns importantes fatores que ele controla, mas outros acabam fugindo do controle, assim como o clima, que é um dos principais fatores que faz o produtor ter sucesso ou não, né? Então, de fato, a resiliência é um ponto muito forte dessa turma. E o que é engraçado, né? A gente, assim, eu também sou filho, neto de produtores rurais e a gente vê isso dentro de casa, né? Eu acho que contigo não deve ser diferente, né? Sim. Assim, é incrível quando, às vezes, a gente está conversando ali com pai, vô, tio, né? E, pô, mas... a gente, pelo menos a gente que passou pelo mundo corporativo, é muito racional, né? Sim. Então você olha assim e fala, cara, mas não tá dando margem, a conta não fecha e tal. Mas vai dar certo. Não é assim? Eu acho que esse lado, né, no qual eles são muito resilientes, persistentes, tem toda essa característica, mas ao mesmo tempo sempre tem a fé e o sonho de que, olha, esse é o meu trabalho, eu não sei fazer outra coisa. Exato. Algo nesse sentido, não é? Não é, acho que diferente de muitos, não é uma profissão que foi escolhida. Ele nasceu produtor rural. E como ele nasceu, a opção é, eu sou e serei. É isso. E eu tenho um cliente novo, terceira geração, e ele fala, Chico, menino novo, tem 30 e poucos anos, cara fantástico, é um cliente nosso lá de Sorriso, e ele fala assim, Chico, para ser produtor, precisa de vocação. E ele tá certo. E aí, e esse é um negócio legal também, né? Porque a gente tá vendo aí a turma nova vindo, né? E um pouco diferente, eu acho, do que aconteceu há alguns anos atrás. Antes, os pais chegavam pro filho e falavam, olha, vai estudar porque isso aqui é muito sofrido, né? Hoje eu acho que tá mudando um pouco, porque muita coisa melhorou,
lá na ponta, né? Desde a infraestrutura, que é o que a gente está falando, né? Até as tecnologias. Hoje a rentabilidade do produtor, apesar de estarmos passando aí um momento muito desafiador, né? Margens apertadas, um ciclo de commodities, principalmente quando a gente fala de soja, né? De baixa, todo o problema da guerra que explodiu, principalmente o preço de fertilizantes, o diesel alto e tal. Mas as margens ainda são boas, né? Então, a coisa complicou. A gente que está no mercado há muito tempo e vem do agro, a gente sabe que isso é cíclico e vai passar. E a gente olha lá atrás, pô, o trator não tinha gabine, o cara tinha que ficar lá dentro, em cima, poeira, isso, aquilo. Isso acabou, né? Então, muita coisa se profissionalizou. Então, hoje a gente percebe que os pais estão fazendo um movimento contrário. Fala, turma, volta, né? Assim, vem aqui mais para perto, nós temos um excelente negócio aqui e me ajuda a tocar, né? Não sei se você tem essa percepção também. Não, tenho essa percepção. Acho que a sucessão é algo que está mais discutido, está mais implementado e está mais racionalizado de que é o caminho, né, para que aquele negócio tenha perpetuidade. Perfeito. Então, de fato, acontece dos filhos, dos mais novos, eu diria, de estar muito mais presentes no dia a dia e, na verdade, trazendo uma visão também que é necessário de inovação, né? de ferramentas e tecnologias que hoje exigem também o mercado hoje ele está exigindo esse dinamismo e essa agilidade que antes não era tão necessária. As mudanças anteriormente elas aconteciam em períodos mais longos, né? E agora essas mudanças ela acontecem a exemplo das guerras, né? A gente pega nos últimos 5 anos aí. Olha a quantidade de guerras e que impacta em algum momento, direta ou indiretamente, o agronegócio. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Então não é mais... Na verdade, hoje a gestão ela não está só dentro da porteira, né? Perfeito. A preocupação tá se o... tá com a global. Isso aí. Né? Se acontece qualquer tipo de guerra, ela vai impactar o negócio. Então, acho que os novos têm esse desafio, mas também tem essa vocação que vem para agregar, né? Perfeito. Então, acho que isso é importante e positivo para todo o negócio. É engraçado, assim, a gente tem um cliente, ele começou com nós em 2018, 2019, né? E foi um movimento muito bacana desse cliente, né? O filho estava vindo para o negócio, o filho trabalhava numa grande multinacional de fertilizantes e se formou na Unesp de Botucatu, trabalhou acho que uns 3, 4 anos e aí veio ajudar o pai. O pai, assim, um avião, assim, para negócio, extremamente ativo e tal, né? E aí o filho chegou e logo na largada ali já existiu algumas dificuldades, porque o perfil, assim, do que a gente percebe dos produtores que são os nossos clientes, eles são muito inteligentes e muito rápidos na linha de raciocínio e tal. Então, eles têm tudo na cabeça. E quando chega alguém de fora, e principalmente de uma geração diferente, quer entender, quer colocar numa planilha de Excel e tal, e eles não têm muita habilidade e não conseguem passar muitas vezes, né? Eu estou generalizando, né? Da maneira com que o filho aprendia e tinha na multinacional. E aí ele nos chamou para dar esse suporte e hoje ele fala, Chico, eu cheguei, ele trabalhava na Yara, cheguei lá da Yara, cara, pegava ali as coisas lá de casa, na Yara era dashboard, era um monte de coisa que eu tomava. Eu cheguei aqui, tava tudo na cabeça do pai, né? E aí como que eu vou fazer? Nós entramos lá e começamos a ajudar eles ali no movimento e tal. E foi lindo, cara, o movimento. Porque o pai percebeu que o filho tinha a capacidade e a competência para tocar o negócio. E devagar ele foi abrindo espaço para o filho. Chegou um momento em que o pai falou assim, pô, eu tenho muito gás, ainda
dá para eu colocar essa energia em algum lugar. E aí ele foi pro sindicato, é presidente do sindicato rural hoje, colocou energia lá, tá junto ali na condução e tal, mas o filho que lidera muitas das atividades e tal, e trabalho fantástico. Só que aí a gente vê a importância, né, de ter ali um agente dando aquele suporte, fazendo a intermediação, porque é um processo difícil de se fazer sozinho, sabe? Porque o embate, ele acontece, né? E nem todos têm essa habilidade, né, que esse cliente teve de devagarzinho ir abrindo o espaço, ir confiando, ir liberando ali o negócio, né? Porque, e aí você pega, é um patrimônio gigantesco, é um faturamento milionário, né? E não é fácil, né, fazer esse movimento todo, né? Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar para você, assim, como que foi isso para você lá dentro de casa, né? Você falou que você tomou uma decisão, você tem ali, né, o seu pai ainda com os negócios, os irmãos. Tem alguém que tá junto lá com o seu pai ou o seu pai ainda tá conduzindo o negócio lá? Meu pai ainda conduz, tem um irmão que ajuda um pouco mais, mas ainda de forma remota e distante. Mas ele ainda que conduz todos os negócios. Ele ainda tem bastante energia de sobra, mas de fato, Chico, esse é um ponto bastante importante da sucessão, né? A gente falou aqui um pouco das complexidades, né, do produtor rural, e na verdade não é uma empresa que pode ser de um dono só, né? Perfeito. Precisa haver esse entendimento de que, olha, eu preciso controlar tantas coisas, eu preciso gerir tantas coisas, que não é só uma cabeça que vai conseguir fazer isso com a excelência que hoje as margens demandam. Perfeito. Então, acho que esse é um bom ponto e importante de que, de fato, é necessário, em algum momento, começar a ter um pouco da descentralização e uma gestão profissionalizada que hoje o cenário demanda, né? Legal. E quando a gente pega, né, assim, essa turma, né, o seu pai, esse cliente nosso, eles sabem o negócio na ponta do lápis. Você pergunta, eu brinco assim, esse cliente, um exemplo, né? Nós chegamos lá com a FJR, cara, e a gente trabalhava, ficava 1, 2, 3 semanas para chegar num número. E ele virava e falava, vai dar tanto. Eu falava, nem sabe o que tá falando, né? Passava na minha cabeça. Cara, fazia conta, montava a planilha e tal, batia. Eu falei, não é possível. Eu e o filho dele olhava assim, falava, cara, como que ele guarda tudo isso na cabeça? E tá lá. Mas o que é o desafio? É você tirar isso da cabeça ali do patriarca ou da pessoa que tem tudo aquilo centralizado, criar processos e criar ferramentas para que todos consigam enxergar e ter a mesma capacidade de tomada de decisão e da visão do patriarca. Perfeito. Porque amanhã depois, se o patriarca ou ele quer parar ou eventualmente acontece, Deus o livre, qualquer fatalidade, o negócio, e é um negócio multimilionário muitas vezes, ele fica ali a Deus dará, né? E aí é onde eu acho que muitas empresas familiares têm grandes dificuldades, né? A estratégia e essa visão ou objetivo, o propósito, ele deve ser compartilhado e vivenciado por todos ali, né? Perfeito. Não é a causa, não pode ser só dele, né? Ela precisa ser. Eu acho que hoje é um processo, né? Que alguns naturalmente ou têm a proatividade de buscar isso. Outros, acho que mais pela demanda do mercado, que, como a gente disse, a complexidade hoje vai exigir que isso aconteça sim ou sim, né? Que esse modelo ele começa a ser mais profissionalizado. Perfeito. E partindo um pouco assim, tentando fazer uma conexão assim da visão, né, de uma trade, né? Hoje você está na cadeira de diretor da Cofco, uma das maiores empresas de originação do Brasil, né? E quando você olha lá da cadeira de diretor,
e tenta também ali da cadeira de filho de produtor, assim. Qual a distância que você acha que está a visão de um executivo aqui da Faria Lima e de um produtor lá do Centro-Oeste, ô Trevinho? Uma ótima pergunta. Acho que, obviamente, a gente tem o produtor rural e a dimensão do Brasil em diversos momentos e maturidade de negócio, né? Perfeito. Então, às vezes é difícil de generalizar o agro, né? É complicado de dar uma resposta tão direta, tão simplista nesse sentido. Mas vamos separar em dois níveis. Eu acho que alguns não, a grande maioria, ela domina muito bem dentro da porteira, que acho que um pouco dos comentários que a gente discutiu aqui, que você fez, de que está na cabeça, às vezes está na planilha, às vezes está no caderno. Então, conhece dos custos, conhece da terra, conhece das dificuldades dentro da porteira do negócio. E eu acho que já vem ocorrendo um movimento de alguns já deram mais do que um passo fora da porteira, né? Olhando de fato essas outras variáveis ou fatores que podem impactar e como pode ser antecipado ou preparado essa gestão do negócio para esses fatores que estão fora da porteira. Um exemplo, a comercialização, né? Perfeito. Então, alguns já dominam, utilizam de técnicas hoje de mercado futuros, até para você potencializar o resultado do negócio, e outros ainda dependentes e mais distantes, né? O que eu digo é que, independente do estágio aonde eles estejam ou da maturidade, é que é cada vez mais importante que o produtor entenda a cadeia aonde ele faz parte. Perfeito. Porque ele é um elo dessa cadeia, né? Assim como as tradings, ela não é um agente só. É uma engrenagem que nós fazemos parte. E quanto mais você entende dessa engrenagem, mais você vai conseguir gerenciar esses fatores. Eu acho que você foi muito cirúrgico, assim, inclusive na analogia da engrenagem, né? Nós vamos tá inclusive fazendo o evento agora em Cuiabá, agora em maio, e o tema do nosso evento é a comercialização além do preço. Porque você bem disse, assim, não é você só ir lá e travar R$1, R$2 mais caro ou não. É óbvio, é importante para o produtor ter uma venda o melhor possível para melhorar a sua margem. Só que, se você não entende a engrenagem, às vezes você vai vender R$1 ou R$2 mais caro, mas vai perder em peso, em armazenagem, em custo de carrego, etc, né? Então, acho que é muito importante a sua colocação de que quem entende o agro, a engrenagem aonde está inserido, tem uma capacidade muito maior de ter melhores margens e de participar com mais eficiência dentro desse sistema, porque é um sistema. Exato. Né? Nós gravamos o nosso último podcast, o nosso cliente falou algo muito legal, assim, na linha de que eles já produziam muito bem, é um cliente nosso desde 2018, e ele falou assim, Chico, me doía o coração, ele usou essas palavras, produzir tão bem, e chegar na hora de comercializar, a gente tinha dificuldades nas tomadas de decisão. E aí, vários irmãos, né? Um tinha uma visão, outro tinha outro e tal. Então, assim, existe realmente, né,
esse desafio que eu acho que vem sendo melhorado, não vou falar nem ano a ano, é dia a dia. Exato. Né? Porque as complexidades mudaram. Sim. Né? Eu comecei no mercado em 2005. O preço não mudava, cara. Eu comecei no interior de São Paulo, trabalhava numa trading ali, eu saía na segunda-feira e eu voltava na sexta, era o mesmo preço. Você tem noção? E nós estamos falando de 20 anos atrás, não é muito tempo, né? Hoje em dia, você passa a mão no telefone, liga, desliga para conversar com o irmão, com o filho, liga de volta, é outro preço. Sim. Né? Olha o nível de complexidade que foi adicionado no dia a dia do produtor, né? A volatilidade hoje é muito maior. E acho que um ponto que você mencionou não é o conhecimento da venda, né? É o conhecimento da engrenagem. Porque a venda, por si só, ou a comercialização, ela não pode ser um agente Perfeito. único ou isolado. Não é único, é isolado, essa é a palavra. É isso. Não pode ser um agente isolado do produtor. Ela precisa estar analisado dentro de um contexto, né? E cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua realidade. São casos a casos, desde a logística, a armazenagem, a própria capacidade de compra, capacidade de pagamento, capacidade de fluxo logística. de caixa, a logística. Então, todos esses fatores são muito importantes, né? E tem que ser levado em consideração. Na FJR, nós temos uma metodologia que a gente trabalha junto com os nossos clientes de estratégia de travamento de commodities. Você sabe, né? Eu já fui trader, então eu já tive na outra cadeira e eu brinco muito assim, eu falo, turma, ser analista, ser trader, é muito fácil. Senta lá na cadeira do produtor e vai travar uma soja. Porque o analista, ele tem soja infinita e prazo infinito. Então, ele sempre dá uma posição, mas ele não tem aquela quantidade de soja para travar ou aquela quantidade de milho. Enfim, é muito diferente o olhar do produtor na hora da tomada de decisão, o olhar do trader e o olhar do analista, né? Então, dentro da metodologia que a gente desenvolveu na FJR, o que a gente faz? A gente primeiro olha a logística. Essa é a primeira coisa que a gente olha. Depois, a gente olha o fluxo de caixa. E depois, a gente vai olhar as parcelas de travamento de commodities baseada no custo de produção dos insumos que a gente vem travando ao longo do tempo. Então, a gente vai desenhando isso junto com o cliente, vai traçando uma estratégia. E aí, como você disse, nós temos clientes hoje que já fazem acumulador. Então, a gente vai lá, faz um acumulador, depois vai acompanhando o basis, depois vai travando o dólar, e extremamente sofisticado. E aí, a gente faz um pouquinho de acumulador, um pouquinho de opções, um pouquinho de NDF, e etc, etc, etc. Tem clientes que a gente só faz o travamento futuro com a trade em dólar ou em reais. E tá tudo bem. Sim. Né? Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma estratégia muito bem definida e muitas vezes até quebrar aquele mito de que a trading quer me ferrar com o preço. Cara, eu já tive na outra cadeira, não tem isso. Sim. Não existe isso. E do outro lado também, né, que a gente às vezes ouve, né, no mercado, o produtor isso, o produtor aquilo. Cara, também não tem isso. Então, assim, são mitos, né, e narrativas que às vezes são criadas, né, e a gente ouve muito, mas inclusive o propósito dessas conversas, do movimento que nós estamos fazendo de comunicação, vai muito nessa linha, para a gente trazer profissionais de mercado, trazer produtores e colocar essa transparência aqui, né? Claro, claro. Porque da mesma maneira, acho que é um ponto importante que você mencionou, da mesma maneira que existem os riscos que o produtor precisa gerenciar e todos esses fatores que são inerentes ao negócio dele, os outros elos da cadeia, inclusive o da comercialização, da trading, também existe. Ao mesmo tempo que você precisa se preparar para comprar, você precisa se preparar para fazer essa logística. Você precisa garantir
que o caminhão vai estar lá no momento certo. Perfeito. Que o porto vai estar disponível, que esse grão vai estar na qualidade acordada, que o carregamento no porto ele vai acontecer no momento adequado, que o navio já esteja lá para ser carregado naquele momento, que não exista ociosidade. E aí toda essa engrenagem ela precisa estar coordenada. Então, também existem riscos e fatores, né, do lado da comercialização e de uma trading que não domina o preço. Né? Esse é um mercado que ele está vulnerável a vários outros fatores. Né? Eu, ao longo do tempo, né, observando assim, trabalhando em trading, enfim, né, eu cheguei a uma conclusão e queria até ouvir a sua opinião sobre, né, mas para mim, eu já tive várias visões da trading, né, já falei, pô, a trading é uma empresa de logística, a trading é uma empresa de especulação de grãos, enfim, né, e eu cheguei à conclusão que a trading é uma empresa de gerenciamento de risco. E no final do dia, ela usa a logística para gerir esse risco. Então, ela compra um porto, faz os contratos de take or pay de navio, de ferrovia, tem a indústria, para mitigar todos esses riscos e, obviamente, ter a margem dela. E, obviamente, vai lá e vai ter o long e short dela, uma exposição ou outra e tal. Mas hoje eu enxergo e até divido isso com os clientes. Eu falo, turma, que a gente está transferindo parte dos nossos riscos para as trading. Que o papel dela é gerenciar risco. Assim como o nosso papel é produzir bem e ter margem no nosso negócio, a gente tem que administrar o nosso risco e vamos dividir parte dele, que a gente tem controle, com a trading. Que esse é o papel dela. Não sei se você tem essa visão também. Perfeito, perfeito. Né? Eu concordo 100%. Acho que hoje o grande papel da trade é gerenciar risco. E que, de fato, são riscos que exige uma escala, né, muito grande. Toda a questão logística, armazenagem, o fluxo de dinheiro, a própria indústria, né? E aí você também tem os derivados da indústria que precisam ser gerenciados. É uma gestão que esse risco ele é transferido na cadeia no momento que você faz a comercialização, né? Se a gente entrar um pouquinho mais tecnicamente falando aqui, né, pegar alguns momentos, né, de explosão de Chicago, né, e a trading ali na contramão, às vezes. Às vezes com a posição contrária e Chicago explode e você tem que mandar milhões de dólares de margeamento para uma posição que você está carregando. Pô, e você tem que correr lá, descarregar prêmio para fazer uma posição e descarregar todos os seus futuros ali e tal. Então, assim, cara, é muito complexo. É muito complexo, né? Bastante. É uma complexidade grande. É o que a gente falou, né? A cadeia é uma cadeia de proteína, né? Na verdade, a transferência da proteína vegetal até a proteína animal, né? Para virar comida. Então, você entender todo esse ciclo e como cada um dos fatores vão afetar essa movimentação de preço, ele é um trabalho... um trabalho que exige bastante atenção, assim como o do produtor rural de gerenciar o negócio dele. O negócio dele, exatamente. É cada um no seu negócio, com dificuldades e riscos diferentes, mas que sobrevivem dentro de uma mesma cadeia, né? Perfeito. Pegando esse gancho do produtor, dele gerenciar o risco dele, do momento de mercado, a gente falou um pouquinho de margens, né? Nós estamos num ciclo, quando a gente fala de soja aí, bastante desafiador, né? As commodities em baixa, os fertilizantes, né? Os insumos em alta, então o custo de produção hoje, ele subiu muito, né? O preço da soja acabou não acompanhando ainda.
A gente está indo aí para um início de plantio americano que vai ditar muito o rumo aí do preço da soja, do milho, né? E a gente tem um desafio interno aqui bastante grande, né? Nos últimos anos nós tivemos bons momentos e o produtor obviamente aproveitou e investiu muito. Não só em aumento de área, mas também na tecnologia, parque de máquinas, capacidade produtiva, e acabou se alavancando também com excesso de crédito, né? Porque pegou aquela onda do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, e acabou tendo um excesso de crédito. E as tradings, por característica, sempre foram um agente financiador do agro, né? Com esse movimento, acabou que isso diminuiu, e eu imagino que agora, com o atual cenário, a gente vê esse movimento retornando às origens, né, do produtor buscando aí o funding, o financiamento de agentes tradicionais, como revendas, a distribuição de insumos, as cooperativas, as tradings. Como que você está enxergando esse movimento? Como que vocês vêm trabalhando isso lá da empresa de vocês? Eu acho que hoje a questão do crédito são dois fatores, né? O cenário, de fato, ele é de margens mais apertadas, então é um ciclo que a gente vai comentar depois mais especificamente, tanto para o produto da soja quanto para o milho, mas são ciclos de margens mais apertadas para toda a cadeia, não só para o produtor rural, mas que de fato respingou na questão do crédito, né? A gente veio ali da pandemia com juros... Selic de 2%? Exato. E depois a 15%. Né? E a gente hoje vive um cenário de 15%, que isso reflete diretamente no negócio e inviabiliza, inclusive, alguns negócios. Então, dentro desse cenário, a gente viu um movimento nessa questão de crédito, ou dos agentes financiadores, primeiro, ele ficou mais restrito. Perfeito. Segundo, ele ficou mais caro. Exato. Então, você restringiu algo que o agro se movimenta de crédito, né? Perfeito. Hoje, você pega os programas governamentais que estão diretamente correlacionados ao financiamento do agro, ele não é suficiente para manter a máquina rodando. Então, precisa ter agentes privados que façam esse papel junto do produtor rural. E com esse cenário, de fato, você puxou as rédeas, né? Ou vários desses agentes puxaram as rédeas diante de um cenário mais complicado. E principalmente os novos entrantes. Né? E principalmente os novos entrantes. Até interrompendo um pouquinho aí sua linha de raciocínio, mas acho que vai ajudar na complementação da sua linha. Assim, a gente fala que muita gente entrou no agro olhando uma fotografia. Né? Então, 3, 4, 5 anos atrás, todo mundo virava e falava assim: nossa, olha a margem, é muito bom esse negócio. E agora eles estão saindo do agro da mesma maneira, olhando uma fotografia. Nossa, é o pior negócio do mundo. E eu brinco, o agro, você não pode olhar fotografia, você tem que olhar um filme. E aí você vai conseguir entender e ver que aquilo, ele passa por ciclos e você tem que aprender a lidar e respeitar esses ciclos, né? E se preparar para eles. Perfeito. Perfeito. Isso acho que é a mensagem mais importante. Nem tudo que está muito bom dura para sempre e nem tudo que está muito ruim também dura para sempre. Então, como se preparar, seja nos anos de bonança, seja nos anos de vaca magra, como o setor pode se organizar, e principalmente o produtor rural, para passar esses períodos, né? Eu acho que esse ponto é muito legal, até para a gente trazer um insight aqui de como a FJR trabalha com os clientes, né? Quando você tem só uma mente olhando aquilo,
e tá tudo na cabeça de uma pessoa, só ela consegue ter aquela visão e desenhar os caminhos futuros. Quando você tira aquilo da cabeça de uma pessoa e coloca dentro de uma linha de raciocínio, de uma metodologia, você tem várias pessoas olhando e trazendo insights. E aí eu vou trazer um exemplo que eu discuti hoje com o cliente, né? Lá atrás, quando deu a puxada das commodities, nós tínhamos estratégias para os nossos clientes. E uma das estratégias era a gente diversificar. Então, alguns clientes naquele momento foram para a pecuária. E hoje, para você ter uma ideia, a pecuária em alguns desses clientes, principalmente os clientes que têm terras mais mistas, é mais de 50% de faturamento. E nesse exato momento, nós estamos discutindo o que vai ser 2027 e o que vai ser 2028. Por quê? Porque nós estamos num momento muito bom. E aí a gente olha uma arroba de 370 e fala assim, cara, é bom demais. Só que nós não estamos preocupados agora. Nós estamos falando, pô, não vou vender uma arroba 370, eu vou comprar a minha reposição, que eu vou pagar 16, 17 reais o quilo, e lá na frente. Então, nós estamos hoje montando estratégias de montar estruturas de hedge de curto prazo. Para quê? Para eu, ao invés de eu pensar em vender essa reposição como boi gordo, eu montar a estratégia para vender ele com 13, 14 arrobas de boi magro, que é onde eu tenho liquidez na B3, para fazer esse hedge. E depois lá eu vou tomar a decisão se eu vou levar aquele boi para frente ou não, dependendo do que acontecer. Mas assim, quando que, muitas vezes, quando está na cabeça de só uma pessoa, consegue ter uma visão dessa? São raríssimas, né? As pessoas que têm o conhecimento, e não só o conhecimento, mas também a capacidade de lidar com diversas tomadas de decisão, porque o produtor faz muita coisa, né? E isso tudo é muito complexo, né? Eu quis trazer esse gancho para puxar do que você disse, né? De estar preparado, porque quando está tudo muito bom, é fácil. Só que você tem que se preparar para o que pode acontecer lá na frente, né? Exatamente. E hoje você exige do produtor essa visão diversificada, né? Porque os negócios eles precisam se complementar, mas eles exigem também estratégias diversificadas e diferentes para cada uma dessas linhas do negócio, mas como que eles se complementam, né? E aí a gente conversando sobre este momento e essas estratégias, né? De fato, o crédito ficou mais caro, ficou reduzido, mas é um momento, eu acho que ele passa. Os clientes que já existe uma fidelização, já tem uma parceria dentro das empresas, acho que eles vão conseguir navegar muito bem, porque as tradings olham o produtor rural também como um parceiro, né? E sabe que momentos difíceis é o momento em que você deve mais estar próximo desses parceiros. Perfeito. Não é no momento da chuva que você tira o guarda-chuva. É isso aí. Né? Então, agora é a hora de você valorizar os bons parceiros, aquele que faz uma gestão adequada do negócio, porque é um momento difícil para todos, mas que vai passar. Então, a gente olha isso também, não olhamos com maus olhos esse momento. É simples um ciclo que todos estão envolvidos, inerentes. Alguns vão sair mais vitoriosos, porque a gente sempre fala, né? Crise também está muito ligado à oportunidade, né? Perfeito. Então, alguns vão sair vitoriosos, alguns, infelizmente, vão sair. Literalmente. Alguns, infelizmente, vão sair, mas faz parte desses ciclos. E também das trades estarem próximo e apoiar neste momento difícil. Legal. E passa muito rápido,
Nós já estamos aí com quase 1 hora de bate-papo e eu queria ir agora, vamos pro derradeiro aí, né? Uma última linha de raciocínio que eu queria pegar com você aqui e acho que é a expectativa da nossa audiência aí, né? A gente comentar um pouquinho sobre a sua visão, né? Da perspectiva de preços aí, tanto para soja quanto para milho. E como que você acha que isso vai ou pode impactar a tomada de crédito do produtor rural? Porque isso, no final do dia, na nossa visão, vai impactar tanto a comercialização do produtor segurar ou não aquela commodity e também ali nas margens dele, que acaba interferindo diretamente aí na liberação e no apetite de crédito, né? Perfeito. Bom, separaria, a gente vai falar de 2 commodities principais, né? Que é a soja e o milho. Acho que eles vivem momentos diferentes, distintos, né? A soja, a gente vê que ela teve uma recomposição dos estoques globais, né? O Brasil, ano passado, veio aí de uma safra 175 milhões de toneladas. Esse ano a gente vai para uma safra de 185 milhões de toneladas, números grosseiros aqui, né? Mas a produtividade, ela vem se tornando um fator muito importante na recomposição desses estoques globais. Ao mesmo tempo que a gente olha o principal país que demanda desse produto, que é a China, né? Onde aí mais de 70% das exportações elas são direcionadas para a China, no caso da soja, a demanda ela não vem evoluindo na mesma proporção que a gente tem da recomposição dos estoques e do ganho de produtividade. E nem consegue, né? A demanda ela é sempre mais assim linear e também quando cai a produção, a demanda ela não volta, né? A demanda ela é constante, ela pode estabilizar ali, mas a gente nunca viu a demanda cair drasticamente, né? Exato. A demanda ela tem uma tendência de alta, mas de fato ela não está acompanhando na mesma proporção o crescimento de área e produtividade, principalmente liderado pelo Brasil. Então, nesse cenário, a gente tem preços pressionados, né? A gente viu soja a R$200 a saca, né? Alguns anos atrás, e agora a gente está falando aí de soja a R$100, em alguns momentos até abaixo. Dependendo da logística, da localidade, até abaixo de 100. Dependendo até abaixo de R$100, né? Então, de fato, é um momento onde as margens ficam mais reduzidas e que é um ciclo que eu entendo que ele deve... Nós estamos no meio do ciclo. Perfeito. Então, vai exigir... Então, você acha que esse poço ainda tem um alçapão? Eu diria que ainda tem um caminho pela frente. Ainda difícil. Ainda difícil. Perfeito. Ainda difícil. Então, exige o que a gente falou um pouco aqui durante a nossa conversa, uma gestão bastante profissional da parte do produtor, para lidar com esse cenário de preços e de margens mais pressionadas, né? E aproveitar os momentos, né? A gente viu Chicago agora, esses dias, acima de 12, né? E apesar dos prêmios terem caído muito, né? Não só pela oferta, mas também pelos custos aí, que a gente sabe, diesel, logística, etc, né? Mas existem as oportunidades, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que você mencionou, Chico. A volatilidade, ela continua e vai continuar grande. A gente está num período de instabilidade, de guerras que impactam diretamente o agronegócio. E isso vai trazer volatilidade. Com volatilidade, você enxerga oportunidades. Mas essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. E para serem aproveitadas, você precisa ter planejamento. E aí, esse eu acho que é o ponto principal que vai liderar aí
os produtores que têm uma alta eficiência, né? O planejamento do momento da venda, porque hoje não é mais uma questão de qual preço eu gostaria de vender, mas é aonde o cenário me permite fazer uma venda que a margem seja suficiente para manter esse negócio saudável e sustentável ao longo do tempo, né? Porque o mercado é soberano. Né? Nem o produtor, nem a trading, nem o chinês vai nos dizer para onde o mercado vai. É a composição do todo que vai direcionar aí o ritmo de que as coisas acontecem, né? Perfeito. E aí, para o milho, acho que já tem um cenário de preços mais firmes. Perfeito. Principalmente ligado à demanda doméstica, né? A gente viu aí o boom das indústrias de etanol através do esmagamento do milho, né? E o quanto isso está trazendo uma estabilidade e até um incentivo, né, ao produtor rural de continuar e de melhorar a safrinha, né? A segunda safra. Que virou safrão. Que virou safrão. Então, o milho, ele se torna uma baita de uma ferramenta para navegar nesse cenário difícil, né? Para você compor melhor a estratégia e as margens desse negócio. Do negócio como um todo. E o engraçado que hoje a gente olha muito isso na FJR, né? As margens do milho estão muito melhores que as da soja. O produtor, e a gente tem feito essa conta, o produtor que está produzindo abaixo de 60 sacas por hectare na soja, tem que fazer conta para plantar milho verão. Por quê? Porque ele vai pegar um contraponto do mercado de milho, porque hoje o Brasil vai produzir 130 milhões, 135 milhões de milho, dos quais 30, acho que nem isso é safra verão, né? Exato. E aí, como a gente tem um consumo doméstico, e o consumo doméstico, ele é o ano todo, exige um custo de carrego muito alto das indústrias de etanol, do mercado de ração e etc, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso. A gente não entra na parte técnica, né? Mas quando a gente está ali na planilha do Excel, é fácil, né? A gente mudar ali e falar, turma, vamos discutir, né? Com os consultores, com o agrônomo, com o gerente lá da fazenda, para ver se não faz sentido. Porque a gente precisa segurar um pouco esse excesso de oferta, né? E agora tivemos até o relatório essa semana, já era previsto, né? Mas a área de soja aumentando nos Estados Unidos, né? Que é mais uma pitadinha ali para sua análise e a gente também enxerga algo muito parecido. E o milho, né? Diminuindo drasticamente a área lá nos Estados Unidos, né? Não, eu acho que você mencionou muito bem, Chico, e o planejamento do produtor, o custo do dinheiro, ele ficou bastante significativo. Então, tanto da decisão de plantio, mas também no entendimento de como esses mercados se comportam e no carrego deste produto, qual o momento eu devo vender e qual momento eu devo me aproveitar, vai fazer diferença para compor as margens e fazer uma boa negociação do lado do produtor, né? Não, legal. Bom, eu acho que vamos indo para os nossos finalmente aqui e eu queria agradecer muito aí a sua participação e pedir para você deixar uma mensagem final aí para a nossa audiência, para os nossos clientes que estão aí tentando decifrar e entender um pouquinho do mercado e como agir, né? Da visão ali da cadeira de um executivo, de uma grande multinacional, o que você pode deixar aí de recado para a nossa audiência, Trevinho? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, Chico. Acho que foi uma conversa bastante rica, transparente. A gente hoje não vê essa conversa tão aberta
né? O agro precisa falar mais do agro, né? Perfeito. Então, acho que esse é um momento bastante oportuno e obrigado aí pelo convite. E a mensagem que eu deixo na perspectiva aí, na cadeira de um diretor de uma trading, é que este momento de margens apertadas, ele vai passar. Acho que a resiliência o produtor já tem, nasceu com ela, mas a gestão da eficiência desse ciclo e do negócio, ela está cada vez mais evidente, onde o produtor precisa se debruçar mais nesse sentido, né? Seja da comercialização, seja de qualquer um dos outros fatores que a gente comentou aqui. Isso vai ser parte do sucesso, mas que o negócio ele tem uma luz no fim do túnel. O agro brasileiro ele é muito competitivo. Perfeito. E a gente, inclusive, do lado de uma trading, a gente olha o Brasil com bons olhos. Temos muito investimentos para o Brasil. Legal. Previsto para os próximos anos, justamente porque é algo que vai dar certo, sempre deu certo, e a gente conta com o produtor rural sempre também nesse sentido. Legal. Muito obrigado, então. E hoje nós conectamos os pontos aqui da história do Gustavo Trevisoli, diretor de originação da COFCO aqui no Brasil. E se você, assim como nós, transpira o agro, divida esse conteúdo com algum colega que também queira conectar os pontos. Nós estamos presentes no YouTube e nos principais agregadores de podcast. Se você quiser me seguir, estou lá no fguerreiro.jr ou fjrconsultoria.com. Um grande abraço e até mais.